Trouxe agora os bullet points da hidratação, tá? Quem quiser abrir o microfone para perguntar, gente, por favor, pergunte. Justamente eu quero mostrar para vocês prática, tá? Caderninho, pega o caderninho para anotar, pega a tablet, abre o bloco de notas aí e vamos nessa, que aqui é justamente para vocês levarem de lição para casa. Então, bullet points da hidratação. Felipe, você trouxe outro gráfico? Trouxe. E agora a gente vai entender. Essa aqui é a umidade relativa do ar, tá? E essa aqui é temperatura. Vamos lá. Será que a umidade também vai interferir, gente? A gente, já que a gente está falando de hidratação, olha lá, mulheres andando, correndo e de bike. Mulheres andando, então, mulheres andando. A umidade 60%, temperatura 32%. Menos do que, mais do que isso, mais quente do que isso, não vai ter benefício. Aqui no meio, homens correndo, 90% de umidade, e se a gente bater aqui, ó, temperatura 40 e poucos graus. O que que a gente tem mostrando isso pra gente? É, tem um meio termo, tá? Então, em temperatura, a gente colocar aqui, ó, nesse meiozinho aqui, se você pega entre 26 e 30 e entre 40 e 60 de umidade, a gente tem pessoas performando bem, tá? O que eu quero que vocês entendam é que cada esporte vai demandar uma taxa de suor diferente, literalmente, taxa de transpiração diferente, e uma taxa de exigência de água diferente também. Então, andar, o esforço é maior ou é menor do que correr? Menor. Qual que é a demanda? Menor. Com o que vai acontecer na temperatura maior? Você sofre menos, desidrata menos. Correr tem menos trabalho ou mais trabalho que bike? Tem menos. Então, dependendo da distância, né? Dependendo da intensidade ali, aí a gente tem que trabalhar assim já. Mas se você for fazer um paralelo, tá, você vai correndo, você tem menos esforço. Se a gente for botar a mesma intensidade, talvez numa distância até maior, você vai ter menos esforço, tá? E dependendo da temperatura também. Então, tem uma relação direta de hidratação com intensidade do exercício e temperatura e umidade do ar. Então, quanto mais úmido, maior essa troca de temperatura com o ambiente. A gente perde mais água. Lembra lá da selva amazônica? Clima temperado? Exatamente isso. Quanto mais seco, Brasília. A gente fica suado, passa a mão e não vê. Por quê? Está evaporando, literalmente. E muitas vezes a pessoa não vai perceber que está desidratando. Tá? Hoje, inclusive, aqui está bem quente. Hoje, quando está bem quente assim, a gente consegue, por exemplo, estou com sede, está calor, né? Agora, se você pega um local que é frio e seco, a pessoa não está com calor. E no frio ela não vai sentir tanta sede. Complica um pouquinho, né? Então a gente tem assim, ambiente, tá? Mais uma vez, influenciando a vida de vocês 100%. Gente. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês entenderem que é a água também. Então, a umidade do ar vai influenciar na sua taxa de transpiração, que vai influenciar na sua termorregulação, que vai influenciar diretamente na sua performance na atividade que está sendo feita. E continuando, trouxe outro estudo bem legal, tá? E assim, pontinhos azuis, ponto controle. O que é controle? O pessoal que teve reposição de água está sendo reidratado, tá? Desidratação, pontinho verde. Hipertermia, o triângulozinho vermelho. Desidratação e hipertermia, o triângulozinho amarelo. E o que você quer que vocês entendam aqui? Whole bloody VO2. Quantidade, na verdade, sim, o seu VO2, a sua troca de gases aqui, como é que tá? Quando você está desidratado, ela é exigida mais vezes, tá? Você tem mais trabalho, você despende mais energia para poder fazer essa troca de gases, literalmente. Só que ela é prejudicada. Você gasta mais energia e entrega menos. Quando vocês pegam um grupo controle aqui, vocês podem ver o azul joga o VO2 quase todo lá em cima, tá? Desidratação, como é que tá aqui também? Perto do controle. Então, o que que vai depender? Nível de desidratação vai mandar para a gente. E aqui eles, deixa eu até ver para a gente aqui, ó, 4% body mass loss. Então, a gente tem 4% de perda de massa corporal aqui. No final das contas, quando a gente junta desidratação e hipertermia, que é o quadradinho amarelo, vocês veem o tanto que cai a eficiência de vocês durante a atividade física, literalmente. Então, um fator pode atrapalhar. Um outro fator isolado também pode atrapalhar. Junta os dois. Calor e desidratação. Olha essa puxada para o lado que deu aqui no quarto. Literalmente. Sua performance vai cair porque sua troca de gás, seu VO2 diminuiu, sua capacidade aeróbica diminuiu. Literalmente. Então, qualquer atividade que você tem que exercer ali, que demande oxigênio, vai estar diminuída essa eficiência. Tá?
Aí você bota a desidratação, soma a desidratação aqui com a hipertermia, taxa de suor aumentada e concentração muito alta de eletrólitos e tudo, só que a entrega está sendo pouca, porque tem pouca, você está hidratado, o coração não está entregando tão bem para vasos periféricos. Se tiver entregando, está trabalhando mais do que devia trabalhar. Olha o ciclo de coisas que pode acontecer, simplesmente por somar dois fatores, tá? Desidratação e hipertermia. Aqui, não Professor, sei se vocês estão enxergando bem, eu tentei colocar o maior possível, mas se tiver ruim, vocês me avisam, que eu mando só a imagem para vocês, tá, professor, gente? tá dando para ouvir Bolinha aí? azul, grupo controle, lembra? Hidratado. Bolinha vermelha, quem sofreu estresse por calor, foi induzido ao estresse por calor. E aqui a gente tem aqui embaixo, legs VO2. Então vamos lá, legs VO2. Grande Eric, pode perguntar. Tá dando para escutar? Professor, tá ouvindo? Tô escutando, tô escutando. Ah, beleza. No gráfico passado, por favor. Ah, Esse. pronto. Nesse gráfico aí, onde tem só a hipertermia, né, que é o triângulo vermelho, Uhum. e a desidratação e hipertermia, o desempenho é bem semelhante. Exatamente, Então, exatamente. então, Pode se falar. você tiver hipertermia, mas não tiver necessariamente desidratado, vai ter uma queda de performance do mesmo jeito, né? Vai ter uma queda de performance do mesmo jeito? Vai. Por quê? Porque seu corpo precisa fazer essa. Se você está em estado de hipertermia, é porque essa termorregulação não está eficiente. Tá? Se a termorregulação não está eficiente, provavelmente ou você está desidratado já, ou você está, por exemplo, sei lá, às vezes com um fardamento que vai prejudicar isso, entendeu? Essa troca de calor. Às vezes algum material que tem na roupa que vai prejudicar essa troca de calor. Ou então, às vezes, está com colete balístico e tudo, que vai ficar mais, transpirar mais ainda, mas a troca de temperatura não acontece, ela fica abafadona ali. Tá? Então, isso pode acontecer também. E assim, o primeiro estado ali é a hipertermia. Se você for pensar, ó, vamos colocar um operador numa farda que vai para um lugar quente, numa incursão ali longa. Você começa a ficar suado, vai começar a perder água, perdendo água, perdendo água, perdendo água. A primeira coisa que acontece, a temperatura do corpo sobe. Então, é o primeiro estado. A temperatura do corpo sobe, seu rendimento já começa a cair. E aí a temperatura do corpo subiu. Você está desidratando, está perdendo suor. E você não consegue mais, como você desidratou muito, você já não está com aquela troca de calor eficiente. Vai piorar ainda mais a situação. Entendeu? E aí essa somatória aqui que você vê aqui no meio, aqui, esse triângulozinho, esse quadradinho. O que é mais importante você entender aqui, Eric, é o seguinte, é a parte de, literalmente, se você tem um fator que está te atrapalhando, ainda dá para levar, entendeu? Se você somar mais de um fator da desidratação, o bicho pega. Quando o fator é só desidratação, você vê que vem acompanhando aqui até uma certa parte. Então, você vê até a bolinha verde aqui em cima. Ó. Tem uma compensação. O seu corpo consegue compensar até certo ponto, principalmente cérebro. Mas depois que passa certo ponto, isso daqui piora. Aí você chega, por exemplo, a desidratação depois de um tempo vai acabar causando hipertermia. E aí você desce para essa linhazinha de baixo aqui, entendeu? E aí vai Sim, prejudicar mas a é performance por isso que dela eu estava aqui. observando, que assim, se o fator for só desidratação e o ambiente for um ambiente ok, beleza, ainda dá para bancar. Aí não dá para bancar. Talvez. Mas se tiver uma luazinha boa, lascou, né? Perfeito, irmão, é isso. E assim, é ciência mostrando pra gente que realmente acontece, entendeu? Assim, não tem aquele negócio de, vocês são da área, vocês veem mais do que eu, com certeza. Então, não, eu vou bancar isso daí. Tô nem aí não, vou beber água não, eu vou bancar. O David Goggins da vida lá, vai lá. Cara, beleza. Pode ser que aconteça, entendeu? Tô só desidratado, vai lá, beleza. Passou, bancou a etapa, tudo certo, aprovado, tudo certinho. Mas e se não acontecer? E você pode evitar isso, entendeu? Eu acho que assim, é evitável. O que é evitável, a gente pode evitar, a gente pode cuidar disso, é a água, gente. É uma variável fácil de mexer. Ela é um pouquinho difícil da gente manejar quando a gente já tem algum problema. Mas antes, para prevenir coisa, é muito fácil.